Nesse vídeo, quero fazer uma análise sobre o filme As Golpistas. Eu vou dividir em duas partes. A primeira, que é para falar sobre o trama, sobre o drama envolvido, e a segunda, onde eu vou fazer uma análise mais pormenorizada, que contém spoilers. Então, quem ainda não assistiu, eu sugiro que pare na hora que eu recomendar, para não estragar o filme, e que depois assista o restante dessa análise aqui, se quiser se divertir um pouco, obviamente. É com esse intuito que eu estou fazendo esse vídeo, para nossa diversão. O nome do filme eu achei ruim, porque Golpistas é muito pobre diante dessa obra que nós temos. Nós temos um filme muito bem feito. É interessante porque trata-se de uma história real que apareceu numa reportagem feita por uma jornalista americana, falando, em resumo, da vida de duas mulheres. Então, uma jornalista mulher falando de duas mulheres, duas personagens, estão relacionadas com um golpe que elas deram, por isso que o nome Golpistas. E, interessantemente, o filme foi dirigido e produzido por também duas mulheres. Inclusive, a produção, uma das produtoras é a Jennifer Lopez, que é uma das protagonistas, uma dessas duas mulheres cuja história vai ser contada. Então, o ambiente é Nova York, nós estamos perto de 2008, então vocês lembram que em 2008 teve aquele estouro da bolha financeira, né? Então Wall Street entrou em polvorosa, uma coisa muito parecida com o que aconteceu no ano de 1929. Então, essa bolha que estourou, ela criou então verdadeiras falências da noite para o dia. Né? Então, nós estamos falando de um filme que basicamente tem como cenário antes e depois do estouro da bolha de 2008. Então, o cenário basicamente passa por uma boate de striptease. Né? Então, o que a gente está vendo é que as duas protagonistas são strippers. Né? Então, a história conta a vida dessas duas, a amizade dessas duas mulheres. E interessante porque, na verdade, é um filme feminino. Então, nós temos quase como se fosse uma trincheira, onde de um lado nós temos os homens e de outro lado as mulheres. Né? Os homens estão na boate, eles são os consumidores, eles que estão pagando as mulheres. Né? E como vocês veem nos filmes americanos, né, os homens dão dinheiro para as mulheres, elas dançam, tiram as roupas, elas sentam no colo dos homens. Bom, então é isso. Então mostra exatamente esse happy hour aí, esse momento onde os homens saem do trabalho, né? A gente sabe que saem do trabalho por quê? Primeiro porque só tem homens, né? E estão todos engravatados, quer dizer, significa que eles estavam, sei lá, não vieram para a boate de gravata, né? É interessante porque a ideia da gravata também é um símbolo fálico, né? Então, quer dizer, nós estamos falando sobre um exército de falos, né? E nós estamos vendo mulheres. As mulheres estão despidas, né? Estão quase nuas. Então, basicamente é isso. Quer dizer, são homens que pagam mulheres para se exibirem, vamos dizer assim. Que seria um resumo muito grosseiro, né, do que o filme trata. Bom, basicamente então é isso. São duas mulheres, uma chama Destiny, que é a protagonista mesmo, e a outra que vamos dizer assim, seria também muito importante, mas não é a protagonista, é a própria Jennifer Lopez fazendo o papel de Ramona. Então, é a vida dessas duas que nós vamos ver em detalhes, né? O relacionamento dessas duas. O trabalho das atrizes é espetacular, então se eu falar só isso, já acho que já é um grande motivo para vocês irem no cinema assistir duas grandes atrizes. E aí vocês estão vendo que tem um lado masculino, tem um lado feminino. O lado masculino, ele basicamente é o lado
da cultura financeira. Então, os homens ganharam dinheiro e vão gastar à noite. Então, basicamente é isso, né? E as mulheres estão lá para pegar o dinheiro. Mas os homens são os opressores, né? Eles são opressores porque o próprio homem, que é o dono da boate, né? No final da noite, a mulher consegue o dinheiro, ela tem que deixar boa parte do dinheiro que ganhou para o homem. E um segurança que aparentemente oferece proteção, na realidade também é outro usurpador, vamos dizer assim. Seria a hiena, né, da África. Aí, né? Então, aproveitador aí da carniça. Então, também tira o seu troco. Então, a mulher é vista como oprimida mesmo, porque o dinheiro que ela ganha, mais da metade fica com os homens, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, os homens dão, mas os homens tiram esse dinheiro. Então, esse ambiente opressor, que é o ambiente da boate. Acho isso muito bem contado pelo filme. E do lado das mulheres, é interessante porque o que se fala do filme, eu não vou dar spoiler, mas esse é um ponto importante. Quer dizer, é a sororidade que está em tema. Quer dizer, a união entre as mulheres, nos mesmos objetivos, né? E os objetivos das mulheres lá, basicamente, é a sobrevivência. É ganhar dinheiro para cuidar da sua família, né? Enquanto a dos homens é de jogar o dinheiro que ganhou fora, a das mulheres, basicamente, é ganhar. É uma profissão a mais. É como se é uma profissão. Tem a mesma dignidade, elas têm a mesma dignidade. E é interessante porque não há cenas de sexo no filme, né? Quer dizer, então, é uma boate de strippers, mas não tem sexo, né? Então, esse é um fato importante do filme. Então, acho que é um ponto crucial para entender do que se trata esse filme. Bom, basicamente é isso que eu gostaria de falar, sem dar spoilers. Acho que imagino que isso possa ajudá-los a se interessar em assistir o filme. Eu recomendo muito mesmo. Acredito que vocês não vão perder tempo assistindo esse filme. Não vão gastar dinheiro à toa. Então, como avisei, agora essa parte contém spoilers. Eu vou falar sobre o filme, vou falar sobre detalhes. Então, se você não assistiu, a responsabilidade é toda sua. Óbvio que eu já assisti filmes com informações importantes e mesmo assim não me atrapalhou, até ajudou a entender. Mas eu recomendo realmente que se você não assistiu, para agora, para não estragar, porque o filme é muito bom mesmo. Bom, e estou apenas me divertindo aqui. Vou seguir então a minha análise. A minha análise é uma análise, obviamente, apesar de usar talvez termos que sejam até termos sérios, mas eu gostaria de dizer para vocês que não sou nenhum expert em cinema, é apenas um amante do cinema, alguém que gosta muito de filmes, de histórias. Bom, então vamos lá. É interessante porque o ambiente da boate é um ambiente perverso, né? Então lá tem fumaça, né? Cigarro, quer dizer, hoje a gente já não tem mais isso, ambientes que tem cigarro. Pelo menos onde eu frequento não tem muita fumaça, é proibido em geral. Outra coisa também que tem é álcool. Bom, álcool sempre teve, né? Então os homens estão lá completamente fora de si, né? Estão bêbados. E também muita droga. A droga ali, que é a droga desses anos 2000, é a cocaína, né? Então nós estamos vendo as pessoas se drogando, bebendo e, obviamente, alteradas, né, na sua consciência, na sua crítica lá nessa boate. Então esse é um ambiente que a gente pode ver, quer dizer, é um ambiente alterado. Mas o que é interessante é que o que está em jogo na boate, eu resumiria na palavra desejo. Quer dizer, por que desejo? Entendam o seguinte, o desejo porque ele não se realiza, ele apenas fica na vontade. Então, quer dizer, não há gozo, porque não há exatamente, vamos dizer assim, a conjunção carnal que a gente entende, vamos dizer assim, como elemento do sexo, né? É óbvio que sexo é muito mais amplo que isso, mas vamos pensar assim, que não existe essa conjunção carnal. Existe apenas o desejo do homem pela mulher. E a mulher, na verdade, também sabe que não vai chegar nisso, né? A mulher sabe que é apenas a provocação que importa, apenas um jogo, uma dança sedutória. Basicamente é isso.
É onde há um limite muito nítido nisso. E parece que isso é bom, parece que é bom. O fato de trabalhar apenas com desejo satisfaz todos. E apesar do não gozo. Né? O que é interessante nisso é porque o que está por trás desse desejo, na verdade, é o desejo pelo dinheiro. Quer dizer, os homens que estão lá desejam o dinheiro. Estão lá na especulação financeira, na especulação imobiliária de Wall Street, né? E estão ganhando muito dinheiro, mas vejam que é só o desejo de ganhar dinheiro, né? O desejo do poder que o dinheiro dá, porque à noite ele gasta tudo, né? Ou gasta uma boa parte do dinheiro atendendo aos seus desejos, que não se realizam. Então, tá muito nítido assim, que amanhã eu tenho que voltar, porque o desejo não é satisfeito. Então, hoje eu gasto, amanhã eu volto. Então, é algo que acontece todo dia, né? Toda noite, na verdade. Né? Toda noite se reconstrói de novo esse ambiente, né? Essa boate, onde os desejos se misturam aí. É interessante também pontuar sobre o mito do Sísifo. Vocês devem conhecer, né? Sísifo, ele foi castigado, o mito grego, né, a empurrar uma pedra. Acho que é essa parte que todo mundo conhece. Foi condenado a empurrar uma pedra gigantesca de mármore por toda a eternidade. Então, porque ele empurrava a pedra até um determinado ponto. Um determinado ponto da montanha, essa pedra ela rolava para baixo, ele tinha que começar tudo de novo. Então, quer dizer, ele estava condenado a empurrar a pedra. Então, essas pessoas, a impressão que me dá é que estão condenadas ao desejo. Um desejo que nunca se satisfaz. Né? E as mulheres estão ali para sobrevivência. Então, a gente percebe que há essa noção, essa dignidade, há esse respeito próprio pelo que está fazendo. As mulheres não estão lá envergonhadas. Né? As mulheres não estão lá desinibidas, as mulheres não estão, apesar de oprimidas, elas continuam dignas. E isso é interessante porque a primeira cena, aí que tem um spoiler, né? A primeira cena é maravilhosa, né? Porque mostra a protagonista se arrumando, a Destina, né? Olha que interessante o nome, Destina, né? Quer dizer, o destino está se preparando. Né? E aí esse destino, que é um destino feminino, né? A gente usa o destino em português masculino, mas o destino feminino da mulher, ela tem a dignidade de saber que, apesar de ser algo aparentemente humilhante, quer dizer, um cortejo de mulheres seminuas, né? Ela tem a noção clara, ali está a minha forma de conseguir aquilo que eu quero, que basicamente é algo muito simples. Ganhar dinheiro suficiente para pagar as contas de casa e basicamente para pagar as contas, para ajudar a avó, né? A pagar as contas e pagar as dívidas que a avó tem. Então é uma relação muito bonita, porque a gente percebe que tem uma avó e uma neta. Aquela famosa filha de vó. Né? Então, isso não se responde, responde-se depois. Né? Quem assistiu o filme sabe que não tem uma mãe, tem uma mãe ausente. É uma avó e uma neta, mas o elemento mãe está faltando aí. E é isso que eu também acho que entra a ideia da sororidade, quer dizer, essa união entre as mulheres, pela dignidade que elas entendem uma das outras, o respeito que uma tem da outra, nesse ambiente aparentemente onde não favorece a sororidade, né? Esse ambiente de sororidade, fraternidade, acho que a palavra fraternidade é até maior, né? Bom, mas independentemente disso, quer dizer, a fraternidade, a solidariedade dessas mulheres, né, elas estão ligadas exatamente a essa noção, a essa responsabilidade, a essa ética que elas têm. E a primeira cena, quer dizer, ela é filmada com uma câmera na mão, né, que vocês sabem, né? Então aquela cena onde a câmera acompanha a ação, né, a câmera a ação. E tem todo o aparato para fazer isso, tem toda uma técnica, né? Tudo é planejado. Então isso é cinema puro, isso é cinema de alto nível. Né? Vocês percebem ali a qualidade disso. E você entra dentro, parece que você também está desfilando. Né? Eu falei, nossa, parece que eu estou de biquíni aqui, né? Quando eu vi o filme. Então acho que esse né? Isso é cinema, isso é o que é a arte do cinema. Tá? Bom, e então eu entendo isso, quer dizer, há em jogo o desejo, há em jogo a sororidade, né? E
no caso da protagonista, a ausência materna. Então eu acho que o relacionamento da Destiny com o personagem da Ramona, da Jennifer Lopez, é basicamente uma relação mãe-filha. Eu queria, né, já dando spoiler mesmo, esse aqui, se você não viu, desista, porque isso vai atrapalhar muito a surpresa. Mas é o casaco de pele da Ramona. Quer dizer, a Ramona, ela não está com casaco de pele, ela está com uma manta. Não diria nem como um simbolismo religioso, porque isso é até ofensivo falar, mas há uma manta da maternidade. A Jennifer Lopez, quando tem aquela manta, ela mostra poder da maternidade, né? E é isso que fascina a Destiny. Quer dizer, a Destiny vê na Jennifer Lopez, vê na Ramona sua mãe. E a Ramona, ela recebe a Destiny como uma filha. Assim como ela também recebe outras personagens. A gente percebe que a característica básica da Ramona é o acolhimento. Ela acolhe outras mulheres, mesmo que talvez não mereçam. Mesmo que talvez seja a ruína delas. Né? Acolher quem talvez não mereça ser acolhido. Né? Isso, obviamente, também... quem assistiu o filme nem precisou dizer por que isso acontece. Também não quero dar esse spoiler, porque eu não quero contar o filme. Eu quero discutir o filme. Bom, então, o casaco de pele, que hoje é um símbolo até indesejado, né? Ninguém mais compra casaco de pele, que eu saiba, porque tem as pessoas que são contra isso e tal. Bom, então o casaco de pele, né? A Jennifer Lopez, quando ela abre o casaco de pele, ela está, na verdade, ela está acolhendo como filha a Destiny. E como a Jennifer Lopez é poderosa, ela acolhe o destino. Né? E é interessante porque, assim, cinematograficamente, a Jennifer Lopez está de pernas abertas. E quando ela acolhe a Destiny, a primeira imagem que nós pensamos é de um fundo sexual. Que não transparece, não há uma tensão sexual. Mas nem romance. Mas há, na verdade, um parto. Então, eu entendo que naquele momento, Destiny é parida pela sua mãe, Ramona. Óbvio que é muito ousado fazer um tipo de análise dessa, mas como eu falei para vocês, não sou psicanalista, não podem pensar que isso é apenas uma brincadeira. Embora eu realmente acredite que tenha essa simbologia. Bom, seguindo o casaco de pele, né? Quer dizer, o casaco de pele ele vai ser o presente da Ramona para Destiny num determinado momento, né? Num determinado momento de maturidade da Destiny. Quer dizer, a Ramona reconhece na Destiny também uma mãe, vamos dizer assim, também a maternidade. Né? Inclusive, a própria Ramona fala sobre a maternidade. Né? Vocês que assistiram o filme sabem a frase específica, eu não vou citar aqui, mas quer dizer, a maternidade está na pauta do filme. Isso é nítido. Bom, e então quando a Destiny recebe, vamos dizer assim, o manto da maternidade, quer dizer, um casaco de peles de chinchila, ela se torna mãe também. Ela adquire uma nova consciência, uma consciência de mãe, não mais de filha nem de neta. Né? E é interessante porque a relação entre as duas muda a partir daí. Quer dizer, aonde havia admiração, agora tem crítica. Agora tem julgamento. Agora tem, puxa, eu não faria isso. Né? Quer dizer, então, a partir dessa ruptura, dessa relação única, né, mãe-filha, quer dizer, agora tem, sei lá, a avó, mãe e a filha, quer dizer, a Destiny agora é mãe também. Então, a partir daí, você criou uma certa dissonância. Né? Se a gente colocasse em música, a gente colocaria aqui que a gente colocou um acorde em sétima, quer dizer, criou uma tensão, vai ter que ser resolvida. Talvez até um trítono, talvez dois intervalos de quarta aumentada aqui, né? Que a sétima é isso, né? Um intervalo de quarta aumentada. Então é isso que acontece. Tem a tensão e ela vai ter que ser resolvida. Né? E é aí que, né, no fim, obviamente, há uma possibilidade de conciliação das duas. Né? Então é nesse sentido que eu
que eu percebo os elementos que tornam esse filme uma obra-prima. Bom, óbvio que é só a minha opinião. Se quiserem discutir, se quiserem, meus amigos que assistem isso, que têm paciência de assistir isso, vamos conversar. Eu acho que sua opinião vai ser muito boa para mim também. Grande abraço, muito obrigado pela paciência. Só queria fazer um pequeno acréscimo aqui e mandar um abraço para 2 grandes amigos que gostam muito de cinema. Um é o Alberto. Alberto, grande abraço. Gosto muito de discutir filmes com você. E Edson, muito obrigado. Gosto muito de te encontrar quando eu vou no cinema. Abraço a vocês 2.